A aula de hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre hidrocarbonetos. Então, nessa primeira parte, a gente vai estar vendo o que são os hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos, eles são compostos que são constituídos apenas por carbono e hidrogênio, ok? Então, hidrocarboneto é constituído apenas de carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos, eles sofrem reações com oxigênio, nitrogênio, enxofre e podem dar origem aos outros grupos funcionais, que a gente vai estar vendo, ok? Em outro momento. Então, nesse momento, a gente vai estar falando apenas dos compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Qual que é a importância dos hidrocarbonetos, gente? Os hidrocarbonetos são uma fonte importante de combustíveis e são base para muitas reações químicas. Onde que a gente acha hidrocarboneto? Olha o exemplo que eu estou dando aí para vocês, no petróleo. Petróleo é uma fonte riquíssima de hidrocarboneto. A partir do petróleo, podem ser obtidos diversos hidrocarbonetos, como gasolina, tá? Gases combustíveis, ok? Parafinas. Então, petróleo é uma fonte riquíssima dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles vão poder ser divididos em hidrocarbonetos alifáticos. Como eu já falei anteriormente com vocês, o que é um composto alifático? Um composto alifático é aquele composto de cadeia aberta. Então, os hidrocarbonetos alifáticos vão ser os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Não precisa se preocupar com alcadienos, não, tá? Os alcadienos, eles são alcenos de duas duplas ligações, ok? Então, os alcanos, ligações simples, em, ligação dupla, em, ligação tripla, tá? Não esqueçam disso. Então, alcanos são compostos constituídos de carbono e hidrogênio que possuem apenas ligações simples. Os alcenos são compostos que possuem a presença de dupla e alcino a presença de tripla ligações. E os alcadienos, gente, são compostos que possuem duas duplas, ok? Por isso você não precisa se preocupar tanto. Alcadienos a gente acaba falando deles quando a gente fala de alcenos, ok? E temos os hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, temos aqueles fechados. Os fechados a gente pode dividir em alifáticos e aromáticos. Quem são os alifáticos? Alifáticos são aqui, ó, os cicloalcanos e os cicloalquenos. São esses dois aqui, ó. E os aromáticos. Os aromáticos todo mundo já sabe quem é, né? São os compostos que têm anel benzênico, ok? Então, a gente tem hidrocarbonetos de cadeia aberta, que são alcanos, alcenos, alcinos. Os hidrocarbonetos cíclicos, que são os alifáticos, que são cicloalcanos e cicloalcenos. E os aromáticos. Então, os cicloalcanos são aqueles que têm sua ligação simples. Cicloalcenos têm ligação dupla, ok? Então, vamos lá falar do primeiro deles, os alcanos. Os alcanos, gente, também são conhecidos como parafinas, ok? Então, como eu já falei anteriormente, eles são constituídos por cadeias abertas e apenas ligações simples, constituídos apenas de carbono e hidrogênio. Então, como o alcano é constituído apenas de ligação simples, tá? Apenas de ligação simples, as suas ligações vão ser apenas o quê? Ligações sp3. Eu estou falando apenas de carbonos saturados, ok? Como fórmula geral, a gente usa essa aqui, ó. CnH2n mais 2, tá? Não precisa se preocupar tanto, mas para algumas pessoas facilita muito saber essa formulazinha, ok? Alcanos, gente, são muito encontrados onde? Em combustíveis, que eu falei com vocês. E um combustível que a gente usa muito em casa é quem? O gás de cozinha. O gás de cozinha, ele tem propano e butano, tá? Então, a gente tem gás de cozinha. E como eu falei com vocês, as parafinas. Por que parafinas? Os alcanos também são chamados de parafina. Porque os alcanos, gente, eles possuem baixíssima reatividade. Por isso que eles são chamados de parafina. Um alcano muito conhecido que eu até coloquei aqui para vocês, ó, é o CH4, que é o metano.
Metano, ele é muito conhecido como gás dos pântanos, tá? É um gás que surge na decomposição, ok? Como propriedades físicas, a gente tem que eles são praticamente solúveis em água, ok? Então, lembra daquela velha frase que a gente aprende em química, semelhante dissolve semelhante. Então, os alcanos, eles serão dissolvidos por compostos que também são o quê? Insolúveis em água, ok? Eles são menos densos que a água. O que significa isso, gente? Quando você coloca um alcano e água, ele flutua na água, tá? Ele vai ficar em cima. Exemplo, você coloca pedaços de vela na água. O que vai acontecer com esses pedaços de vela? Eles ficam flutuando. Gasolina, petróleo. Quando você contamina o mar com petróleo, o que acontece com o petróleo? Ele faz aquela camada sobre a água. Ok? Isso devido à sua densidade ser mais baixa que a água. Em geral, pontos de fusão e ebulição são baixos, tá? Se comparados a outros compostos. E esses pontos de fusão e ebulição, eles aumentam com a massa. Ou seja, quanto maior a cadeia, tá? Significa que o peso molecular está aumentando, então significa que os pontos de fusão e ebulição são baixos. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, que é CNTP, tá? A gente tem que metano, etano, propano e butano, eles são gases, ok? Então, por isso que a gente fala gás de cozinha, que são misturas de butano e propano, eles são gasosos, tá? Dentro do botijão a gente fala que tá liquefeito, porque a pressão é tão grande, que faz com que o propano e o butano eles estão na forma líquida, mas assim que eles passam para aquela válvula do botijão, eles voltam para sua forma original, que é gasosa, tá? Acima de 5 até 17 eles são líquidos, e depois disso a gente tem os sólidos, como por exemplo as parafinas, ok? E as propriedades físicas dos alcanos? Lembra que eu falei para vocês que eles são conhecidos como parafina? Eles são conhecidos como parafina por quê? Porque eles possuem baixa reatividade, tá? Essas ligações carbono-hidrogênio, carbono-carbono, elas são bem estáveis. Então, eles são bem baixo reativos. Os alcanos, eles, devido a isso, eles possuem baixa reatividade e são conhecidos como substâncias apolares, ok? E característica dessa baixa reatividade é o fato também dele não reagir com ácido sulfúrico concentrado, ok? Então, essa é uma característica deles. Por isso que ele é chamado de parafinas, que significa pouca afinidade, tá? Que explica a sua baixa reatividade. Então, aqui, vamos ver uma comparação, gente. Esses três compostos aqui, eles são diferentes em quê, tá? Essa cadeia aqui, gente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas têm 6. Ok? Todos esses compostos aqui têm 6 carbonos. O que vai acontecer? Essa cadeia aqui é linear, essa cadeia é ramificada e essa aqui também é ramificada, ok? Só que essa cadeia aqui é mais ramificada. Essa terceira aqui, ó, ela é mais ramificada que a primeira, que a segunda, desculpa, que é mais ramificada que a primeira, ok? Então, o que significa isso, gente? Aqui a gente tá usando esse exemplo para falar da área de contato. Vocês conseguem ver que aqui em a área de contato é maior? O que significa eu dizer que a área de contato é maior? Quanto maior a área de contato, gente, maior é a interação. Se maior é a interação, maiores são as temperaturas de ebulição. Tá vendo que o hexano tem temperatura de ebulição maior do que o metilpentano e do que o dimetilbutano? Por que a temperatura dele é maior? Porque a superfície de contato é maior. Quanto maior a superfície de contato, maior a interação, ok? E quanto maior a interação, maior a temperatura. Onde que a gente tem hexano, gente? Hexano, pessoal, é o que dá cheiro pro gás de cozinha, ok? A mistura de propano e butano, ela não tem cheiro. Então, para evitar a intoxicação, já que essa mistura causa grande intoxicação e, além de tudo, pode causar explosões, para as pessoas saberem a presença do gás, vamos falar dos alcenos, ok? Os alcenos, gente, eles já têm como característica a presença de quê? De uma ligação dupla,
tá? Então, o alceno, no que ele diferencia do alcano? Ele diferencia do alcano na presença da ligação dupla, ok? Os alcanos são conhecidos como alquenos ou olefinas por causa da sua... esqueci. Textura, ok? Por causa da textura. Fórmula geral, CnH2n, tá? A fórmula geral dos alcenos. E um alceno muito importante, tá? Que a gente conhece é o eteno ou etileno. Onde que tem eteno? Que é responsável pelo amadurecimento das frutas. Ok? Você já ouviu falar, tá verde a banana? Pega a banana, enrola no jornal, ou coloca no forno, ou coloca no ambiente fechado. Pra quê? Para que tenha uma concentração maior desse gás e a fruta amadureça, tá? Então, o etileno, ele é um gás e ele que é responsável pelo amadurecimento das frutas, ok? E ele é um alceno. Os alcenos, ao contrário dos alcanos, eles já são compostos o quê? São compostos insaturados. Lembra lá? Falei com vocês? Eles são insaturados por quê? Tem a presença de ligação dupla. Então, eles são saturados. A letra fica mara nisso aqui, né, gente? Então, os alcenos, gente, eles têm a presença de ligação dupla, tá? Os alcenos geram os dienos. Lembra que eu falei dos alcadienos aqui com vocês? Os alcadienos, gente, nada mais, nada menos, são alcenos que têm duas duplas. O di, tá? É um prefixo multiplicativo para indicar que tem duas duplas ligações. Aqui eu só coloquei esses exemplos para vocês entenderem quando a gente fala conjugado, não conjugado, cumulado, ok? Os dienos conjugados, que eles estão lado a lado. Tá vendo que essa dupla aqui tá do lado dessa aqui? E no meio tem uma separação? Então, eles são conjugados, ok? Os cumulados é quando tá lado a lado, ó. Olha a diferença do cumulado pro conjugado, ok? E o não conjugado, não. O não conjugado, ele já tem uma distância o quê? Maior, ok? Alcenos são mais reativos que os alcanos. Os alcenos, eles já são reativos. Por que eles são reativos? Por causa da presença de duplas ligações, ok? Então, os alcenos, gente, eles já reagem bastante, já são usados na indústria para produzir outros produtos, outros grupos funcionais, ok? Você quebra essa dupla, tá? Essa dupla quebrada, por exemplo, para formar um outro composto, formar um álcool. Eu posso quebrar isso aqui, por exemplo, e colocar uma hidroxila. Aí, quando você coloca uma hidroxila, você passa a ter o quê? Um álcool, ok? Então, os alcenos são muito usados na indústria para produzir novos compostos, ok? Os alcinos. Os alcinos, eles já são caracterizados pela presença de quê? Tripla ligação. Tá? E a fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2. Gente, são menos reativos do que os secundários, ou do que os alcenos, ok? Os alcenos, eles têm uma preferência, uma preferência do que os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos que possuem tripla ligação, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ó, os alcinos já possuem tripla ligação, ok? São insaturados como os alcenos. Os alcenos são mais reativos do que os alcinos, ok? E o alcino mais conhecido, gente, é o acetileno, que é esse aqui mesmo, ó. Esse aqui que vocês estão vendo é o acetileno. Onde que o acetileno é utilizado? O acetileno é muito utilizado como gás de maçarico e também em reações para produzir borrachas, plásticos, ok? Para produzir polímeros, ok? Então, a gente vai para a parte de nomenclatura, tá? E antes de eu entrar na parte de nomenclatura, deixa eu falar rapidinho aqui do aromático. Por que eu não falei especificamente dos aromáticos? Os aromáticos, gente, como eles têm anel benzênico, tá? Eles têm uma estabilidade extra.
Então, os aromáticos, eles costumam ser estudados à parte. Eles também não sofrem reação de adição, tá? Eles só reagem em condições específicas, porque esse anel traz estabilidade para os aromáticos, ok? O que vocês têm que lembrar aqui? Que os aromáticos, eles são casos únicos, tá? Então, eles são estudados à parte do que os outros. E o núcleo básico dele é chamado o quê? Benzeno. Tá? Sempre que você vê só o anel aromático, ele é conhecido como o quê? Benzeno. Ok? Então, vamos lá para a nomenclatura. A nomenclatura, gente, a gente vai estar vendo primeiro da cadeia normal. Então, o que é a cadeia normal? É aquela cadeia que não tem ramificação. Ok? Só tem duas extremidades. Então, o nome, ele é feito do prefixo, afixo ou infixo e sufixo. O que é o prefixo? O prefixo é o número de carbonos. Então, met para 1, et para 2, prop para 3, but para 4, pent para 5 e por aí vai. Ex para 6, ept para 7, oct para 8, non para 9, dec para 10, que tem para 11, 12, 13 e por aí vai, ok? Então, prefixo é sempre o número de carbono. Então, esse desenho que eu acabei de fazer aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, prefixo para 5 é o quê? Pente. Aí, depois, se você olhar o prefixo, vai olhar o infixo ou afixo, que é o tipo de ligação. Lembra que eu falei com vocês? Alcano, an, alceno, em, alcino, in. Gente, isso aqui você não precisa se preocupar tanto, não. Que na hora que eu falar com as regrinhas pra vocês, vocês vão entender que vocês não precisam decorar isso aí, não, tá? 2 duplas de en, 3 duplas trien, com as regras você não precisa se preocupar. É isso aqui, esse, ó, de jeito nenhum, tá? Isso aqui, ó, você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Ok? E o sufixo, ó, desculpa aqui, vamos continuar. Pente, porque são 5 carbonos, só ligações simples. Por eu estar falando de um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, o sufixo, que é que indica o tipo de grupo funcional, para os hidrocarbonetos vai ser o quê? Vai ser ó. Então, quem que é esse aqui? Pentano, ok? Então, prefixo indica quantidade de carbonos que a estrutura tem, ok? O afixo ou infixo, que é a mesma coisa, indica o tipo de ligação, e o sufixo vai indicar para você o tipo de função orgânica. Ok? Nesse momento a gente está falando só de hidrocarboneto, então o único que a gente vai estar utilizando hoje vai ser quem? O O. Então, essa nomenclatura aqui básica, gente, para a cadeia normal, que são os exemplos que a gente vai estar vendo hoje. Então, vamos lá para os exemplos. Esse primeiro exemplo aqui tem quantos carbonos? 4, não é isso? Então, a gente segue a regrinha básica. Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo, quantidade de carbono. Não tem 4? Prefixo para 4. But. Não é apenas ligações simples. Lembra lá o que eu falei? Só ligações simples. An, de alcano. Começou carbono e hidrogênio, sufixo é o quê? Desculpa. Então, eu tô falando de quem? Butano. Tranquilo? Vamos pro próximo. Esse aqui já é fechado, tá? Aqui eu coloquei pra vocês 2 tipos de representação. Mas, a que você vai acostumar mais ver é essa aqui, ó. Tá? O que você tem que lembrar? Cada vértice é um carbono. E aquilo que você não vê é quem? Hidrogênio. Então, aqui se você está vendo um carbono, ele está fazendo 2 ligações, as outras 2 é quem? Hidrogênio. Ok? Qualquer outra coisa diferente de carbono e hidrogênio tem que estar no desenho. Tudo bem? Nesse caso aqui, o composto é fechado, gente. Então, quando o composto é fechado, já muda o nome. Tá? Você tem que colocar na frente a palavra ciclo. Por isso que quando eu falo lá de hidrocarbonetos fechados, é ciclo alcano, ciclo alceno. Porque toda vez que ele for fechado, você tem que colocar na frente do nome o quê? Ciclo. Então, a primeira coisa que você vai colocar aqui, ciclo. 3 carbonos, prop, só ligações simples. An, fechado, ó. Então, ele vai se chamar o quê?
ciclopropano, ok? Então, vamos lá pro próximo. Aqui, gente, mesma coisa. Aqui eu só desenhei a estrutura de linha. Então, quantos carbonos tem aqui? Tem 7 carbonos. Prefixo para 7. Ept. Gente, como fazendo exercício, vocês vão lembrar disso, tá? Prefixo para 7. Ept. Só ligações simples. Como é o hidrocarboneto? O que eu tô falando? Heptano. Ok? Ept. 7 carbonos. Só ligações simples. O, porque é um hidrocarboneto. Ok? Próximo exemplo aqui. Esse próximo exemplo, gente, você tá vendo que já tem duas duplas aqui, ó. Tem uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, até agora eu tava usando o como infixo, agora vai ser em. Então, primeira coisa, quantos carbonos tem? Tenho 7 carbonos. Prefixo para 7, ept. Tenho duas duplas, ok? Quando tem duas duplas, gente, você é obrigado a indicar a posição. Como isso aqui são duplas que você vai indicar, a posição ela vem na frente do infixo, tá? 7 carbonos, ept, tá? Tenho duas duplas que começam onde? Você vai olhar onde ela começa, ó. A primeira aqui começa no 1 e a segunda começa no carbono 6. Então, vai ser ept, tracinho, hífen, 1, 6, dien. Como é hidrocarboneto, só carbono, hidrogênio, terminação O. O que significa, gente, esse di aqui? O di é o que a gente chama de prefixo multiplicativo. Ele é para indicar que existe mais de um, ok? Então, quando que você usa prefixo multiplicativo? Sempre que você tem mais de uma dupla, mais de uma tripla. Então, por exemplo, sempre que for 2, di. Sempre que for 3, tri. Sempre que for 4, tetra. Sempre que for 5, penta. Sempre que for 6, hexa. Sempre que for 7, hepta. Quando for 8, octa. E por aí vai, ok? Então, prefixo multiplicativo, ele sempre vem antes do infixo. Tudo bem até aí? Mais um exemplo. Composto fechado, tá? Esse composto fechado tem 5 carbonos, se é fechado, ciclo. Como tem 5 carbonos, pente. Estamos vendo que só tem ligações simples? O sufixo de hidrocarboneto, O. Então, esse composto aqui é ciclo, pentano. Relembrando, ciclo porque é fechado, pente porque são 5 carbonos, porque as ligações são todas simples e O porque é um hidrocarboneto, ok? Próximo composto. Vamos contar quantos carbonos tem aqui? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9 carbonos no só ligações simples, infixo, O, no, porque são 9, porque só são ligações simples, O porque é um hidrocarboneto, ok? Próximo exemplo. Nesse exemplo, gente, a gente tem uma dupla e uma tripla, ok? Então, sempre que tem duplas, triplas, você precisa numerar a cadeia, como eu numerei a outra lá. Nesse caso aqui, você vai começar a numerar de onde, tá? Prioridade, gente, é você começar da dupla, tá? Entre dupla e tripla, você começa a numerar da dupla. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho uma dupla que começa no 1 e eu tenho uma tripla que começa no 8. Quando você tem dupla, o infixo é o quê? Em. Quando você tem tripla, o infixo é in. Agora, como é que eu vou escrever o nome disso, gente? Ordem alfabética. Sempre que você precisar colocar no nome mais de um infixo, mais de um sufixo, quando a gente chegar em ramificação também, obrigatoriamente deve ser escrito em ordem alfabética. Então, se o composto tem 9 carbonos, tá? Como eu tenho uma dupla que começa no carbono 1,
eu tenho que colocar um. Como é dupla, é em. Aí no carbono 8 eu tenho o quê? Uma tripla. Aí você indica a posição em. Como é hidrocarboneto, terminação O. Importante, gente. Quando só tem um, tá vendo que aqui só tem um? Você pode omitir, tá? Não, nem. 8 eu não posso. Então, 1, você pode omitir quando ele aparece sozinho. Só se ele estiver sozinho, tá, gente? Então, fica no nem 8 hino, ok? Próximo exemplo. Aqui o composto é fechado e tem dupla. Se você começar a numerar, gente, obrigatoriamente, você vai começar na dupla. Então, sempre vai ser 1, tá? Então, como eu acabei de falar com você, você pode omitir. Se o composto é fechado, ciclo, 4 carbonos, but, tem uma dupla que começa no 1, em, terminação, O. Ciclo, buteno, ok? Próximo, composto fechado, 2 duplas, preciso numerar. A ordem, para quando eu tenho mais de alguma coisa, é sempre menores números, tá? Então, não esqueça, sempre na hora que você for numerar e você precisa identificar a posição, você sempre vai usar os menores números. Como é que você faz para você saber como é os menores números? Numera. Então, se eu numero aqui nessa, vai ser, começa no 1 a dupla e começa no 4. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Você sempre segue essa numeração no sentido da dupla. Então, se aqui é 1, o 2 só pode estar aqui, ó. Você não poderia colocar o 2 aqui, não, tá? Isso tá errado. Então, 1, 2, 3. E se eu começar aqui de baixo? Ó. 1, 4. Não é exatamente igual? Então, nesse caso aqui, não faz diferença onde você começa, ok? Então, vamos escrever o nome dele. Composto fechado. Ciclo. Tenho duas duplas, não tenho? 6 átomos de carbono. Ciclo. X. 1, 4, tá? Que são as posições onde começa, são separadas por vírgula. Di, porque são 2 duplas. Em, porque são duplas. E O, que é de hidrocarboneto. Ciclo. X. 1, 4. Dieno. Importante, tá? Quando você colocar o H, gente, você usa o hífen para separar. Mas você também pode escrever sem o H. Se você escrever sem o H, você escreve junto, ok? E o último, pra gente terminar, lembra que eu acabei de falar desse composto aqui? Composto aromático. Sempre que você tem um anel, o nome dele é o quê? Benzeno. Quando você tem 2 anéis, você tem o tolueno. Ok? E por aí vai. Então, os aromáticos costumam ter nomes próprios, tá, gente? Quer até aí? Então, tem um exercício para vocês fazerem e postarem na próxima semana, ok? E na próxima semana, a gente vê a parte de nomenclatura de cadeia ramificada, ok? Até mais!